crianças! Hoje, terça-feira, 26 de maio. Vamos aqui no nosso calendário. Vamos marcar o dia de hoje. (26 de maio). Vamos dar início, crianças, hoje, nossas explicações de história. Peguem aí o módulo 2, como sempre, e vamos abrir na abertura de capítulo da página 258. Hoje estudaremos o Brasil urbano. Urbano, crianças, o que vocês lembram que a gente já estudou bastante? É a cidade, não é isso mesmo? Deixa eu ler aqui para vocês um pouquinho. Os portugueses fundaram várias vilas e cidades na época em que colonizaram o território brasileiro. Ao longo dos anos, esses locais passaram por diversas transformações e muitos se tornaram grandes centros urbanos. Essa abertura de capítulo aqui, essa cidade bonita, não é? Vocês estão reconhecendo? É a nossa cidade, Fortaleza, 2017. No ano de 2017. Tem uns questionamentos aqui na página 259 que vocês poderão responder no caderno de vocês. Item A. Descreva a paisagem retratada na fotografia. Item B. A imagem representa um espaço urbano ou rural? A gente já sabe de cor. Como você chegou a essa conclusão? Muito fácil. Você sabe como foram fundadas as primeiras cidades do Brasil? Vamos iniciar nossa leitura. Acompanhe aí na página 260. As primeiras vilas e cidades. Tem essa tela, não é? Pintura de Franz Boas, representando a cidade do Recife em 1653. Tem os questionamentos para vocês responderem. Eu vou lendo, explicando as respostas. Primeiro, como é a cidade representada na pintura? Faça uma descrição dessa cidade. Então, crianças, vocês vão descrever dessa forma. A cidade representada na pintura apresenta algumas construções, como sobrados e casas. Também tem algumas árvores e vegetações e se situa próximo ao mar. Além disso, pode-se perceber que é uma cidade bastante povoada, pois há muitas pessoas andando e trabalhando nas ruas. Questão 2. Vocês sabem em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Vamos lá. Elas foram fundadas na época do início da colonização portuguesa. Continuando a leitura, vocês podem acompanhar. Os portugueses que colonizaram o Brasil a partir de 1530 cultivaram cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. O desenvolvimento dessas e de outras atividades econômicas contribuiu para o surgimento de várias vilas e cidades no território brasileiro. Continuando a leitura na página 261. A ocupação do litoral. Deixa eu segurar aqui por causa do vento. Entre as vilas e cidades desenvolvidas no início da colonização, a grande maioria ficava próxima ao litoral. Essa localização era vantajosa,
porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Veja aí o mapa no livro de vocês. Tá bom assim? Vilas, cidades e regiões açucareiras no Brasil de 1580. Olha, aqui na legenda, onde tem um pontinho com um círculo, é uma cidade. Onde tem só um pontinho, uma vila. Onde tem o quadradinho verde, áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Então, vou colocando aqui o dedinho bem aqui. De Natal a Penedo, 66 engenhos. Cachoeira, Salvador, 36 engenhos. Ilhéus a Porto Seguro, 4 engenhos. Vitória a Rio de Janeiro, 6 engenhos, 3 engenhos. Santos, São Paulo, 4 engenhos. Quantas vilas existiam no Brasil em 1580? E quantas cidades? Existiam 13 vilas e 3 cidades. Quarta questão. Por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no Brasil? As primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral porque isso facilitava o embarque de produtos com destino à Europa e também por causa do pouco conhecimento que os portugueses tinham do interior do Brasil. A primeira vila brasileira foi São Vicente, crianças, que foi fundada em 1532 em uma expedição liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Aqui São Vicente, eu circulei no mapa para vocês, na região de São Paulo. Passemos então para a página 262. Tá bom assim? As cidades nos tempos de ouro. As cidades nos tempos do ouro. Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. A mineração, por exemplo, contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil. A atividade mineradora teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região onde, nos dias atuais, fica o estado de Minas Gerais. Ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para a região, na esperança de enriquecer com a extração do ouro. Nessa época, a mineração tornou-se uma importante atividade econômica no Brasil. O quadro aqui no livro de vocês mostrando Entrada para as Minas, pintura de Oscar Pereira da Silva, de cerca de 1920. Continuando aqui, a arquitetura colonial. A riqueza gerada pela extração do ouro teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Naquela época, muitos casarões tinham 2 andares, várias janelas, móveis luxuosos e uma arquitetura característica. As igrejas tinham altares revestidos em ouro e fachadas com ricos detalhes em pedra. Aqui ao lado, no livro, vocês podem visualizar o casarão colonial em Ouro Preto, Minas Gerais, no ano de 2017.
Página 263, atividades para fixar conhecimentos. Na primeira questão aí, observe a imagem a seguir. É um altar revestido em ouro da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, Minas Gerais. A. O que essa fotografia retrata? A fotografia retrata o interior de uma igreja, com o altar revestido em Ouro Preto, Minas Gerais. B. Qual a atividade econômica do período colonial está relacionada com essa imagem? A extração do ouro na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais, no século XVIII. Item C. Como essa atividade econômica influenciou a fundação e o desenvolvimento de cidades? O descobrimento de ouro na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais estimulou muitas pessoas a se mudarem para lá, em busca de enriquecimento, o que contribuiu para a fundação de diversas cidades. Bem, crianças, a aula de hoje fica por aqui. A tia Cristiane vai ler uns tópicos que foi relatado nesse período aqui, que foram as primeiras vilas e cidades, onde a primeira vila brasileira foi São Vicente, que foi fundada em 1532, em uma expedição liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Estudamos também a ocupação do litoral. Essa ocupação, crianças, facilitava em muito o embarque de produtos com destino à Europa. Também um outro tópico, as cidades nos tempos do ouro, que era muito rica. Riqueza gerada pela extração do ouro. Então, vocês em casa continuem aí o estudo e realizem essas atividades. Vocês tenham aí um bom dia e até o próximo encontro.